Olá, bem-vindos ao podcast que a MCI faz para ti. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado mesmo super especial, que é o pastor Michel Piragini. Bem-vindo, pastor Michel Piragini. Obrigado pelo convite. Que alegria poder estar aqui com vocês na igreja, agora participando desse projeto novo, podcast da igreja aqui em Portugal. E que alegria, que bom, olha, a sua história é maravilhosa, seu ministério, Deus tem feito coisas incríveis, e ouvir você pregar, como nós temos ouvido agora esses dias, tem sido para nós muito edificante. Olha, e muito obrigado por ter atendido esse convite. Obrigado, uma satisfação estar aqui em Portugal, estou comendo bem, conheci gente muito acolhedora. Venho para Portugal, Deus está fazendo algo lindo aqui, estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo nas igrejas, um despertar novo, eu creio, em nome Graças de Jesus. a Deus, graças a Deus por isso, realmente um tempo novo de Deus para esta nação, amém. Um tempo novo de Deus para Portugal. Então, eu quero fazer aqui algumas perguntas para que os nossos ouvintes, né, aquelas pessoas que nos assistem, elas possam realmente conhecer um pouquinho da vida do Michel Piragini. Então, para já, fala um pouquinho da sua vida familiar. Bom, eu sou casado, minha esposa é do Paraguai, o pai dela é argentino, lá em casa é um Mercosul, eu brinco. E eu tenho 2 filhos, o Benício e a Nina. O Beni tem 7 anos, gosta de futebol, joga bem, joga no Atlético lá. E a Nina, ela é uma artista, minha filha, tem 5 aninhos e faz balé, gosta de teatro, é comunicativa, ela canta, é uma figura, minha filha. Então, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Curitiba, agora assumi o ministério, né, este ano especial dessa igreja. E servi com meu pai muitos anos, ele se aposentou agora, né, pastor emérito da igreja, e eu assumi esse ano. Que bênção. Pastor, então, pastor Michel Piragini, pastor sênior da PIB de Curitiba, uma igreja com mais de 16 mil membros, não é isso? Isso, esse ano, se Deus quiser, vamos chegar em 20 mil. 20 mil membros. Estamos com 19 e pouquinho aí, vamos ver se até o final do ano chega em 20 mil. Que bênção. Eu soube também que você é vice-presidente da Convenção Batista do Brasil. É verdade, agora vai completar 2 anos, né? Eu tenho ajudado na convenção, é uma história interessante. Estive com meu pai na última, há 2 anos atrás, na verdade, na convenção, e era época de eleições, eu nunca tinha essa pretensão. Cheguei atrasado na reunião, estava meu nome na tela lá. Alguém me indicou, quando eu vi, eu falei, pai, o que está acontecendo? Alguém te indicou? Eu falei, não, mas eu não quero, não liga, você não vai ganhar mesmo. E daí acabou que virei vice-presidente. E a Convenção Batista, por volta de 14 mil igrejas. Bastante igreja. E tem sido uma experiência interessante. Eu fui bem recebido na denominação. Eu acredito que eles queriam que tivessem mais jovens participando. E entrou um rapaz de 28 anos, que também ele é o 3º vice, né? Então, tem um carinho das pessoas com a gente, tenho aprendido bastante. Que bom. Então, olha, você é um pastor com 40 anos de idade, agora pastor sênior da PIB Curitiba. Então, para mim, uma pergunta que eu penso que é importante eu fazer para alguém que é filho, né, de um pastor, e muitos filhos de pastores, muitas vezes, não sabem lidar bem, né, com as pressões de ser um filho de pastor. O que você tem a dizer sobre isso, as suas experiências como filho de pastor? É tenso a coisa? Porque por acaso eu não sou. Sim. Eu creio, assim, tem coisas boas e ruins. Eu, graças a Deus, fui muito abençoado por ser filho de pastor. Eu lembro que quando era criança, houveram algumas situações que alguns membros mais antigos, eles, quando eu era pequeno, às vezes cobravam mais, principalmente quando é criança. Você é o filho do pastor, você tem que dar exemplo. Eu lembro uma vez que a gente pegou uma cabeça de uma boneca e estava brincando, jogando bola.
lá no pátio da igreja, e eu lembro que a senhora pôs todo mundo para dentro da classe, só me chamou, você é o filho do pastor, e deu bronca. Então tem essas coisas que alguns, às vezes, não suportam a pressão. Mas eu sou grato a Deus, porque meus pais, eles tiveram algumas posturas, eles tinham alguns acordos com a gente. O primeiro acordo do meu pai era que se tivesse algum problema na igreja, se em algum momento a minha irmã ou a minha mãe visse que tinha algum tipo de embate, nós tínhamos liberdade para frequentar outra igreja, para que isso não afetasse o nosso crescimento espiritual. Meu pai dizia isso e eu sei que era sincero do coração. Segunda postura que eu achei interessante e fui saber mais velho, eles tinham um acordo também de não falar dos problemas da igreja e das pessoas para nós. E eu lembro várias vezes do meu pai, quando a gente perguntava uma situação que envolvia alguém, de pecado, de rolo, de problema, e ele falava, isso não edifica, e ele não falava nada. Então, tem coisas que só mais velho, quando eu estava já no ministério, que eu fui saber, né? Porque os meus pais, eles nos blindaram bastante dos embates que eles viviam. Isso é o que eu falo, assim, para quem... Eu também sou pastor hoje, tenho filhos, a gente... blindar, às vezes a criança não tem maturidade para entender determinadas coisas. E eu creio que essa postura dos meus pais me preservou demais, né? Outra coisa daí eu falar das bênçãos, né? Que é ver a vida que o meu pai e minha mãe tinham de Deus, com Deus. Isso me marcou. Minha mãe era uma mulher de oração, meu pai tinha as agendas de oração, eu via ele sempre buscando a Deus. Nós tomávamos decisões em volta da cama, ele dava a Bíblia para a gente ouvir Deus falar, buscar Deus a revelação de Deus. Então, o meu pai e minha mãe foram figuras muito marcantes na relação não apenas com a igreja, mas em si com Deus, né? Eu tinha uma admiração pela vida deles, pelo compromisso deles com o Senhor. E isso despertou muita coisa boa, um desejo de buscar a Deus muito grande para mim. Meu pai é um grande referencial, minha mãe carrega com muito carinho, assim, lembranças deles relacionando com Deus. Então, que bênção. Olha, então os seus pais foram muito sábios. Sim. E muito cuidadosos, porque muitas vezes nós vemos pastores que trazem assuntos, né, de tensos, assuntos assim... para a mesa na hora do almoço. Para a mesa, da comunhão da família. E realmente eu já vi filhos de pastores, né, que falam, não, olha, eu não quero estar na igreja ou no ministério porque eu cresci vendo o sofrimento dos meus pais. A igreja faz o meu pai sofrer. A igreja faz mal para o meu pai. Isso. E a criança não tem entendimento, né, que isso faz parte, né, e não só o ministério traz problemas, qualquer emprego, um médico tem tensões no e qualquer hospital, líder, né? O líder vai enfrentar dilemas, pressões, só que a criança não é capaz de entender. Eu sou grato a Deus por essa blindagem, que a minha família estabeleceu. Porque esse é algo que a gente tocou aqui, eu penso que é importante a gente falar sobre isso, que as pessoas, elas pensam que problemas, muitas vezes, só acontecem com pastores e com igrejas. E nós sabemos que o mundo empresarial, seja ele em que área que for, as pessoas vivem debaixo de pressão, de tensão, de conflitos e tudo mais. Mas no caso da igreja em específico, talvez produza mais mal às crianças, né, e aos filhos de líderes, não só pastores, líderes da igreja, porque para além do relacionamento ali da igreja, espera-se que uma igreja seja um ambiente de família. Então, é criada uma expectativa muito elevada para aquilo que acontece numa igreja. Então, a criança realmente, se os pais abrem tudo, coisas que os fazem sofrer naquele momento, se eles não pouparem as crianças, vão prejudicar a fé delas, né? Então tem que ter muita sabedoria. Parabéns aos seus pais. Graças a Deus. E dentro ainda dessa conversa de ser filho de pastor, chegou um momento em que você, para além de ser filho de pastor, você era um filho de pastor que descobriu uma vocação ministerial. Sim. Então, aí agora a questão também tem outras implicações, né? Ou seja, eu tenho uma chamada de Deus, eu tenho uma vocação, e não é porque eu sou filho de pastor, é porque eu sou um indivíduo que Deus falou comigo e eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tenho culpa de ser pastor, de ser filho de pastor. Claro. Na verdade, para mim foi muito bom, né?
eu acho que é um privilégio você ter um pai pastor se você vai para o ministério. Porque meu pai já tinha trilhado alguns caminhos e me ajudou muito, desde os livros que eu tinha que ler, a montar minha biblioteca. Eu lembro de eu chegando do seminário e eu sentava assim na porta do armário, encostado na porta do armário, meu pai na cama, e eu ficava fazendo um monte de perguntas. E o meu pai, ele gosta de ler muito, tem muitos livros, ele sempre foi um cara muito estudioso, então era muito rico. Eu sou grato a Deus. Acho que são coisas diferentes. O chamado é uma coisa e o trabalho na igreja é outra. Para mim, primeiro eu tive uma convicção muito grande do chamado. Aconteceu junto com a minha conversão, assim, eu digo, um momento de despertamento na minha vida, que quando um jovem veio orar comigo numa vigília de oração, a palavra que eu ouvi Jesus falando muito forte no meu coração era: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória. E como eu vim de uma igreja muito tradicional e eu tive uma experiência do poder de Deus com o Espírito Santo, aquilo me causou uma curiosidade muito grande. Existem coisas do poder de Deus que eu não conheço. E aí eu comecei a querer estudar a Bíblia e eu queria me alimentar, eu ia nas vigílias, eu ia nos congressos, e cada vez essa convicção de que eu queria não fazer outra coisa senão trabalhar para o reino, ver gente se convertendo, isso cresceu no meu coração, essa paixão. Então, quando eu tomei a decisão de ir para o seminário, já tinha minha empresa, comecei a trabalhar cedo, e eu fui conversar com os meus pais, foi motivo de alegria lá em casa, mas não necessariamente eu iria trabalhar na nossa igreja ali na época. Eu não sabia o que Deus tinha. Eu digo, para cada passo, uma revelação, uma direção de Deus, né? Trabalhar na igreja que a minha família servia foi um outro processo também, de muita busca, e aí foram vários ministérios que eu já servi, tem toda uma história que foi sendo construída. Mas a convicção do chamado, ela veio através das experiências, a paixão por Deus, o desejo de servir ao Senhor. Sim, é algo entre você e Deus. Eu também tenho 2 filhos, né? 2 filhos rapazes, 2 homens, e eu nunca quis, digamos, influenciá-los diretamente assim, para que eles assumissem uma vocação ministerial. Porque eu acredito que a vocação ministerial tem que ser a própria pessoa, ela ter essa convicção. Sim. Porque o que vai segurá-la nas lutas no futuro vai ser a convicção dela. Do chamado de Deus, com certeza. Específico dela, é isso mesmo. E um dos ministérios que você fluiu mais, desenvolveu, foi o ministério com os jovens, não foi isso? Isso. Ok. Que daí nessa época de busca, de paixão, eu era um adolescente, né, tinha 15, 16 anos, e aí Deus começou a me usar ali naquele meio. O nosso grupo de adolescentes cresceu bastante, eu tinha uma liderança ali natural que foi acontecendo, e aí me convidaram para ser o pastor dos adolescentes, o líder dos adolescentes. Aí eu comecei esse trabalho com adolescentes, depois com jovens, e aí tive muitas experiências marcantes assim com Deus na liderança desse trabalho. Eu orei bastante, porque como o convite veio para cuidar do ministério de adolescentes da igreja, que o meu pai era pastor, eu queria que Deus me desse muita convicção, né, me desse alguns sinais. E foi muito gostoso a maneira como Deus fez. Um dia estava passando, eu vi um grupo que ia viajar dos adolescentes para uma viagem missionária. Eu nem sabia que o pastor de adolescentes na época ia sair, e me veio uma forte sensação de que eu tinha que estar naquela viagem. Eu lembro, eu não estava preparado, só passei pela igreja, e aí fiz algumas perguntas: onde vocês estão indo? Aí quando eu cheguei na frente de casa para estacionar o carro, Deus falou para mim: vai nessa viagem. Eu liguei para o pastor na época e falei: olha, vocês já devem estar saindo com o ônibus, mas eu estou sentindo que é para eu ir para essa viagem. Ele falou: vem agora. Lembro que eu entrei em casa, eu nem fiz mala, eu peguei uma sacola, enfiei umas mudas de roupa e fui embora. Cheguei, eles estavam saindo, e aí o pastor disse: isso é de Deus. Ele não ia na viagem, naquele dia ele estava comunicando a saída dele daquele ministério. E o fato de eu ter ido, acabei liderando a viagem ali com os jovens que estavam,
E quando eu voltei, eu fiquei sabendo. E aí já tinham indicado o meu nome, tinha acontecido um monte de coisa. E aí Deus foi confirmando através de sinais, palavras que eu pedi. Aí eu assumi os adolescentes e foi uma delícia trabalhar com adolescente. Adolescente, eles são... Eu era quase adolescente, tinha 21 anos, mas eu tive muita alegria. Eu digo que se você prega para adolescente, você prega para qualquer grupo. Uau! Se você quer aprender a pregar, desenvolver nessa área, porque o adolescente ele tem dificuldade de prestar atenção muito tempo em alguém falando. E, então você tem que usar recursos, tem que usar mais ilustrações, você tem que, sim, se esforçar para conseguir ter a atenção deles, usar a criatividade. E eu sou grato a Deus por esse tempo, né? E ali o ministério cresceu bastante. Foram quantos anos liderando adolescentes? Olha, eu liderei adolescentes foram 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos liderando os adolescentes. No meio do caminho, também, nós tínhamos um ministério com jovens. Aí, depois de 2 anos que eu estava, eu comecei a liderar os jovens também da igreja, que era o culto de sábado, né? Sexta era os adolescentes, sábado os jovens. E aí foram vários anos, né? Nos jovens, eu entreguei agora, né? Esse ano. Então foram quase 20 anos. Quase 20 anos trabalhando. E você desenvolveu umas atividades interessantes para Curitiba, para o Brasil, né? Eventos para jovens. Sim, a gente fez muita coisa lá, né? No começo, algumas programações internas, tinha muito evento evangelístico que eu fazia, festa do chocolate. Nossa, festa do chocolate chegava 4.000 pessoas e o pessoal vinha para comer chocolate e a gente pregava o evangelho. Eu fiz muitos eventos na igreja e depois a gente criou um movimento de unidade em Curitiba chamado SDA, que foi uma ideia começou com pastores de jovens. A gente começou a reunir para trocar experiências. Então, eu fui para a Malásia em 2012, quando eu voltei eu fiquei muito impactado com a visão de unidade das igrejas. A gente tinha feito uma conferência com pastores com trabalho de jovens do mundo inteiro, trabalhos relevantes, e aí alguém falava sobre um tema, a gente sentava nas mesas e trocava experiência. Falei, poxa, eu fui conhecer gente do Brasil na Malásia, que estava fazendo um trabalho interessante. Falei, tem que levar isso para Curitiba. E aí a gente começou a chamar os pastores de jovens das diversas denominações e trocar figurinha. Isso gerou uma amizade, um relacionamento. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu fazer isso com as igrejas. Vamos ensinar essa visão de unidade para os nossos ovelhas, para as pessoas que a gente lidera. E aí começou uma reunião que durava uma semana, de segunda a sábado. Cada dia nós fazíamos o culto numa igreja, o pastor que pregava era de uma igreja diferente, a banda de outra. Então, por exemplo, a primeira reunião foi na Luterana, o pastor que pregou foi da Quadrangular e a banda da Batista. Era uma bagunça santa. E aí os jovens vieram em peso, assim, as reuniões muito cheias. Depois de um tempo nós resolvemos terminar com um evento evangelístico no sábado. E aí foi onde a gente fez a primeira cruzada evangelística lá em Curitiba. Eu fui para ver uma tenda que comportava 7.000 lugares, que ficava do lado do estádio do Atlético. E aí nesse tour que eu estava fazendo, o rapaz falou para mim, pastor, você não quer conhecer o campo de futebol? Eu falei, claro. Aí ele me levou no vestiário, aí falou, espera aí que eu vou pôr o som da torcida. Eu falei, tá bom, ele fazia o tour lá, daqui a pouco começa aquele barulho de multidão. Pode subir, pastor. E aí quando eu subi, pus o pé no gramado, eu vi aquele lugar lotado. Falei, meu Deus, o culto vai ser aqui. Isso era fevereiro, o evento era em julho. Lembro que nós oramos debaixo do gol, pedindo, Deus, se é isso, faz acontecer. E aí foi uma série de milagres, Deus dando recursos, as coisas acontecendo. E aí em 2017 nós fizemos um evento para 42.000 pessoas. Glória a Deus. No estádio do Atlético. Tiveram 5.000 decisões, foi um evento muito bonito. E aí em 2019, de novo, para acho que deu 46.000 pessoas, foi o recorde de público do estádio do Atlético. Eu digo que nem no jogo que o Messi estava na Copa do Mundo teve tanta gente. O maior público que teve foi para ver Jesus, né? Ele continua atraindo multidões hoje. Então,
Eu tive muitas experiências bonitas nesse trabalho com jovens, e essa semente de unidade ficou. Ainda hoje a gente tem muita unidade entre os pastores, as lideranças das diversas igrejas. Quando há unidade, o avivamento vem, né? Talvez tenha muita gente de Portugal ouvindo, se conectem nas diferentes igrejas, aprendam uns com os outros. O irmão talvez tenha um costume, o outro diferente, uma doutrina, outra diferente, mas se você tiver olhos bons, meu pai sempre me falava isso, né? Traga o que é bom para você. Às vezes a gente olha só o que é ruim, mas tem tanta coisa boa. Exatamente. Se você tiver olhos bons, Deus vai te abençoar. Eu fui no banheiro aqui, pastor, eu vi uma plaquinha. Veja o lado bom das coisas. Aqui em Portugal você foi à casa de banho. A casa de banho, Isso mesmo. Muito bem, muito boa, bem. boa. E com toda essa experiência com adolescentes, com jovens, agora sendo pastor sênior de uma igreja, ou seja, que tem todas as faixas etárias, né? Ou seja, desde uma criancinha até uma pessoa idosa. Então, hoje, a sua função, o seu desafio é liderar uma igreja, né? E realmente influenciar uma igreja para um avivamento em todas essas gerações. Sim. Eu sempre acreditei que a igreja é uma família. E numa família, cada um tem o seu papel. A criança, o pai, a mãe, o vô, a avó. E eu creio que na igreja é igual, a igreja é a família de Deus, é o povo de Deus. E a gente respeitar as diferentes idades, os costumes e criar ambientes para que esses grupos sejam contemplados. Eu acho que a grande questão é, se nós queremos ser uma igreja multigeracional, a gente tem que criar ambientes e ver a unidade das gerações como algo bonito, algo belo. Então lá, se você for na sexta-feira, é um culto bem contemporâneo, com músicas que talvez não toquem no culto de domingo, a luz é diferente, alguns costumes diferentes, mas hoje tem 1.400 adolescentes naquele culto porque a gente fala a língua deles. Já no domingo tá todo mundo junto, e aí vai tocar mais hino, vai ter outras tradições, dependendo da igreja, mas há beleza nisso. É uma visão que Deus me deu, agora nesse processo, né? Meu pai estava há 35 anos, eu sou mais novo. Muita gente falava, ele vai acabar com o coral, vai acabar com a orquestra, vai acabar... Falei, não, pelo contrário. A visão que Deus me deu foi do Rio Amazonas. Eu estava orando um dia e vi, né? Era o encontro das águas, o Negro e os Solimões. E aí a voz do Espírito me dizia, a beleza está no encontro das águas. E quando a gente junta, né, o jovem e o mais velho andando juntos, isso é rico demais, isso é bonito demais. Uma igreja forte, ela tem lastro, ela tem história. A minha igreja é uma igreja centenária, 109 anos. Uau. Tem tantas histórias bonitas. Nós só estamos no prédio que estamos. A nossa igreja tem um templo para 4.000 lugares. Porque, irmãos, quando eu nem era nascido, eles doaram o salário do mês inteiro para comprar o terreno onde a igreja foi construída. Tem pessoas que deram carros, que amaram aquilo. Eu lembro, eu criança, eu ia engraxar sapato para ajudar. Eu não trabalhava, mas a gente engraxava sapato, fazia espetinho de carne para a gente construir a nossa igreja. Eu amo aquilo. E não podemos desconsiderar a história, né? Desconsiderar, ou seja, o trabalho de tantas pessoas. Tantas pessoas que passaram por ali, né? Eu poderia falar de tanta gente, né? O Sofonias, que é filho do fundador da igreja, ele tem 98 anos de idade. Esse senhor, quando eu cheguei, ele me adotou como vô dele. Ele me levava para casa para almoçar, levava para brincar, me ensinou a dar tiro e me levava nos campeonatos de judô. E eu lembro, quando eu ia nas férias, na praia, ele tinha uma casa de praia e ele me levava, eu e a minha irmã, porque meus pais iam para a convenção. E eu lembro que quando chegava no domingo, ele ia de casa em casa chamando as pessoas para participarem do culto. E eu falava, mas por que a gente está de férias? Não, hoje é o dia do Senhor. E eu lembro que a casa dele enchia e ele começava a cantar e falava do evangelho na praia para as pessoas com tanta alegria. Como é que eu não vou valorizar pessoas como essas?
Eles fizeram músicas, eles contaram uma história, eles levaram gente para Jesus. Então, uma igreja que cresce, ela tem lastro, ela tem história, mas ao mesmo tempo ela é aberta para o novo, para as novas gerações. E o que é bonito é o mais velho ver beleza no que o jovem está fazendo. Em vez de criticar, ele fala, puxa, olha que bonito. Ver os movimentos de oração dos adolescentes, ver os eventos evangelísticos que eles fazem, ver os projetos nas escolas. Uma igreja que não se prende apenas, né, no passado, mas que está aberto para o novo. Se há respeito dos mais novos pela história, pelo legado, daqueles que construíram e fizeram algo. E se também há um respeito dos mais velhos, entendendo que eles precisam abrir mão um pouco da forma, não dos valores, para dar espaço para os mais novos poderem comunicar o evangelho na linguagem deles. Isso é poderoso demais. Exatamente. Aí sim, é um despertamento multigeracional. Eu creio numa igreja assim, né? Acredito de verdade que nós podemos ser uma igreja onde a beleza na junção das águas, né? Maravilhoso, fantástico, e gostei muito de ouvir tudo isso. É legal, se for domingo lá, você vai ver o coral, a orquestra, um menino cantando uma música mais nova com um medley de um hino. Eu acho lindo demais. Vocês usam muito esses medleys, né? Muito, juntando músicas de tenho tentado gerações propor, diferentes. buscar essa... gerações diferentes, exatamente. Tem o hino, tem ali a época do Ademar, do Asaf, tem um pessoal mais antigo que gosta, tem as músicas mais atuais. Essa bagunça com a guitarra, a bateria, a orquestra, eu acho lindo demais. A minha igreja, ela tem vitrais, ela tem toda uma... Eu conheço. Então ela... Linda igreja. Uhum. Essa junção eu acho bonita. Que bom. E agora também, né, você como pastor sênior, eu vejo que você é uma pessoa que fala do coração, né? Eu vi você pregando, você é uma pessoa que gosta de falar com autoridade da sua experiência, do seu coração, mas também ser pastor sênior implica em liderança organizacional, estratégia. Sim. E o que você pode falar para os pastores? Agora eu me refiro aqui a pastores que estão assistindo este podcast. O que você pode dizer aos pastores, né, esta balança aí, né, ou seja, em relação à unção e à organização, o espiritual e o estrutural? Ótimo. Eu creio que a gente tem que ter muita responsabilidade quando você assume um papel de estar à frente de uma igreja. Você tem que enxergar o todo, né? Tem gente que não se preocupa com a gestão, mas quando a gente é organizado, quando a gente tem as finanças da igreja organizadas, isso é tremendamente espiritual. Uma igreja, ela tem que dar testemunho em todos os aspectos, inclusive na gestão. Hoje, graças a Deus, eu tenho um colegiado, uma equipe, a nossa igreja é grande, e eu sou grato pela equipe que trabalha na tesouraria, por pessoas competentes que estão me ajudando na administração. Então, tenha uma equipe forte, escolha as pessoas certas. A equipe faz muita diferença. Segundo, aí cada igreja tem seu modelo de governança. Eu, em especial, pedi a Deus muito. Eu chegava nas reuniões do conselho, às vezes, e eu via um certo conflito, né, entre os pastores, alguns empresários, alguns gestores. Como falar essa língua? E isso foi motivo de oração para mim. Foi muito interessante. Um dia eu falei, Deus, tem como fazer um planejamento estratégico crente aí? Como é que é uma gestão espiritual, né, da igreja? Eu entendo que há algumas diferenças, me mostra aí. E Deus me deu uma revelação. Eu estava no elevador orando, assim, falando com Deus, e falou, leia Gênesis capítulo 1. Eu falei, Gênesis capítulo 1? Veja como eu trabalho. E aí foi legal, eu abri a Bíblia em Gênesis, eu comecei a ler, e saltaram para mim 7 passos que hoje a gente usa no planejamento lá das coisas na igreja, ministerial e assim por diante, né? Eu vou falar só os 2 primeiros, mas já... Quem sabe daqui a um tempo eu escrevo um livro, e daí... Bom, no princípio criou Deus, bará, chocar, gerar. A primeira coisa que eu entendo que seja diferente na igreja é que
o que deve nortear a igreja não é o sonho do Michel, mas o propósito e o projeto de Deus para a nossa igreja. Então, o primeiro passo numa gestão de uma igreja é gerar no Espírito. É entender a revelação de Deus, o que Ele tem. Por mais que a gente tenha modelos, igrejas que sejam referências, ministérios que possam... Sim, Deus tem algo específico para aqui, para Portugal, lá para o Brasil, para Curitiba. E entender essa revelação é importante demais. Eu creio que Deus fala, Ele se revela. E eu também creio que Deus pode se revelar quando nós fazemos uma reunião de planejamento. E algo que eu fazia, eu buscava muita orientação de Deus para a minha vida. Deus fala e eu vou falar para as pessoas. Não, e eu comecei a gerar no Espírito com os pastores. Eu lembro, primeiro teste que eu fiz disso foi no Ministério Infantil. A gente ia fazer o planejamento das séries de mensagens para as crianças. E então eu reuni o grupo, eu pus uma música e falei, nós vamos orar, e eu creio que Deus fala, e se enquanto a música estiver tocando, vier um versículo, vier uma imagem, escreve aí e depois a gente conversa. E aí deixei a música tocando e foi muito interessante. Eu fiz um desenho de uma árvore e uma casa. Foi isso que me veio na mente. Quando eu terminei o momento, uma irmã que estava na frente levantou, o que você viu? Falou, pastor, Deus me deu um versículo. Eles serão como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja floragem não murcha. Tudo que fizerem prosperará. Eu vi uma árvore, pastor. E aí um outro também tinha visto uma árvore, e assim foi, e a gente criou a série Uma Casa na Árvore, que era levar as crianças a um lugar de intimidade com Deus. Isso gerou um engajamento tão grande, porque as pessoas elas estavam agora comprometidas com um projeto que não era meu, mas que eles entendiam ser do Senhor. Gerar no Espírito. Bom, eu posso dar vários exemplos de alvos de fé que nós estabelecemos, inclusive agora no começo eu fiz isso com os pastores. Eu passei um vídeo do T.D. Jakes que falava que os sonhos de fé têm que ser ridículos, amedrontadores e desafiadores. Eu falei, a gente vai gerar no Espírito, vocês vão colocar os sonhos aí, só que tem que seguir esses critérios. E então, a minha mãe tinha um sonho de ter uma torre de oração na igreja. Só que por uma série de problemas estruturais não tinha como a gente construir a torre. E aí, nesse momento de gerar no Espírito, me veio, a Torre da Telepar, é um ponto turístico da cidade, é a Torre da cidade. Eu falei, nossa, a torre de oração vai ser essa. E aí compartilhamos, o pessoal entendeu, aquilo é um sonho ridículo esse, pastor. Pusemos a Torre da Telepar e oramos. No dia da minha posse, estava o governador, o prefeito, eu falei do sonho da minha mãe, que ela queria ter a torre, não podia, se eles não podiam liberar a torre de oração. Tinha tanta gente no culto, naquela semana mesmo o governador me ligou, hoje a torre, que é a torre panorâmica de Curitiba, às manhãs tem reunião de oração dos pastores da cidade, porque Deus, quando as coisas são geradas e a propósito dele, elas acontecem. Gerar no Espírito. Vou falar só de mais um ponto, senão eu me empolgo, pastor. O problema de pastor falando que fala demais. Gerar no caos, meditar no caos. E o Espírito pairava sobre a face do abismo. O que me chama a atenção na criação é que Deus não apenas cria, mas ainda quando a criação era sem forma e vazia, Ele se relaciona com o caos. Ele paira sobre o caos. Ele medita sobre o caos. As nossas organizações, as nossas igrejas, elas têm problemas. E quando a gente medita no caos, a gente gasta tempo olhando para o problema, para os gargalos, para as situações difíceis, a gente encontra respostas no Senhor. E aí ele continua. Ele põe indicadores, sol, lua, dia, noite. A igreja precisa ter indicadores para mostrar se ela está crescendo, se ela é saudável ou não, como ela está indo, indicadores financeiros. Isso é tremendamente espiritual e é bíblico. Deus estabeleceu indicadores. E aí, depois ele avalia e disse que era bom, e disse que era bom, e disse que era bom. Cada etapa tinha um processo de feedback, de avaliação. Uma igreja tem que ter esses processos bem construídos. Depois que ele faz tudo isso, ele reúne a Trindade para formar o homem. Toda a Trindade participa de todo o processo criativo, mas quando ele vai falar do homem, faz questão de dizer, é o ápice.
formação, os processos formativos. Depois ele delega autoridade. Ele dá autoridade ao homem para governar. Dentro de uma igreja, de uma instituição, tem que ter processos de delegação de autoridade, onde as pessoas entendem. Aquele líder tem autoridade. Como fazer? Quais memoriais? E, por fim, ele descansa. Bom, falei os 7 passos. Muito bom, muito bom. Né? Inspirador. Eles têm me ajudado, é um parâmetro que tem me ajudado. Lógico, tem ferramentas hoje muito boas. Pode escrever sobre dá para isso. dar, eu vou ver se escreve. E falar em escrever, você escreveu um livro, se puder pegar aí. Ótimo. Mostrar aqui o livro que você escreveu. Você trouxe aqui em Portugal para nós. Mostra aí para... Comportamentos tóxicos. Comportamentos tóxicos. Como vencer pecados recorrentes. Uau. Esse aqui eu falo sobre santidade e o problema do pecado. Às vezes a gente não leva a sério o estrago que o pecado faz na nossa vida. A gente trata câncer com band-aid. Tem muita gente que está presa em pecados e acha que aquilo não é tão nocivo. Todo mundo faz. Mas eu falo do prejuízo que o pecado traz para a vida do crente. E falo de comportamentos que não necessariamente são pecados, mas eles são tóxicos. Eles nos fazem cair. E é uma meditação na experiência de Moisés quando ele desce da montanha encontra Arão e o povo. E aí ele confronta, e eu vou falar um pouquinho dos comportamentos de Arão, alguns comportamentos tóxicos que levaram ele à ruína, à decadência. É interessante. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui então pro pessoal. Então aqui Comportamentos Tóxicos do pastor Michel Piragini. E para você, principalmente você que está no Brasil assistindo esse podcast, você tem acesso, facilidade para comprar esse livro aí. Em Portugal ainda não temos, você trouxe poucos desta vez. Pouquinho. Nem sobrou para a igreja aqui, eu fui na conferência que eu estava antes e acabou. Sim. O pastor Michel esteve a pregar aqui na conferência Fortalecer, do Global Kingdom, e tivemos o privilégio de estar com ele, de recebê-lo também na nossa igreja, na MCI. Muito bom, uma pregação muito boa. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção para conosco, para com a nossa igreja. Imagina. E que toda vez que você vier a Portugal, fala conosco, será muito bem-vindo e bênção. Que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério. Obrigado. E tudo aquilo que você colocar as mãos possa prosperar. Amém. Olha, muito obrigado, pastor, pelo carinho, pelo convite. Para a igreja, quero deixar um abraço. Que igreja linda, acolhedora, moderna, dinâmica. Fiquei impactado e realmente creio que um despertamento vai acontecer em Portugal. Eu estava orando aqui, falei no culto, eu vi o mapa pegando fogo. Deus vai soprar e o que vai começar aqui em Portugal vai se espalhar para a Europa em nome de Jesus. Amém. Recebemos em nome de Jesus. Olha, e você que está sendo abençoado com esse podcast, você pode compartilhar com seus amigos, com outras pessoas. Coloca gosto aí, coloca um comentário, divulga aí para outras pessoas para abençoar mais pessoas, porque realmente o conteúdo aqui do nosso amigo, pastor Michel Piragini, é forte. Então, Deus abençoe, um grande abraço. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado. Deus abençoe.